Heitor, Tata Zelapanzo falando aqui com vocês e vamos falar sobre ancestralidade. Tem gente que não leva a sério as questões de ancestralidade. Tem muita coisa aí pra gente falar de ancestralidade, muita coisa mesmo. A princípio, o que mais a gente pode dizer de ancestralidade é que ela é a base fundamental para todos os processos mágicos e religiosos que você tiver dentro da sua existência. Além disso, ela é justamente a matriz energética da sua vida. Então, sem trabalhar a ancestralidade, nada dá certo. Muitas vezes a gente vê, pessoas procurando a gente nos jogos oraculares falando sobre mazelas da vida. Né? Então ela tem uma dificuldade X, uma dificuldade Y, tem problemas do trabalho, problemas de relacionamento, problemas de dinheiro, problemas de saúde. E quando a gente vai ver mesmo, o que aparece ali é o que? Ancestralidade. Para vocês entenderem, a analogia que a gente sempre usa sobre ancestralidade é que não adianta você ter os caminhos mais abertos, não adianta você ter o melhor carro para transitar por esses caminhos, sendo que o tanque de combustível está vazio. E é justamente esse combustível, essa necessidade de pôr esse combustível, que é a ancestralidade. A ancestralidade é o combustível. Então, a pessoa ela pode até empurrar o carro, subir ladeiras, mas você sabe que volta e cansa. Então, ela vai perceber que a vida dela está indo para frente, está voltando, está indo para frente, está voltando. Ela está tendo vários tipos de problemas nesse sentido. Então, quando a gente fala sobre ancestralidade, a gente quer dizer justamente isso. É a matriz energética que sustenta você. E de onde provém essa energia? Essa energia desse enguso, né? Esse enguso ele provém dos seus ancestrais, dos seus antepassados, daqueles que vieram antes de você e que foram enterrados no solo onde nós estamos e que te nutrem. Então, quando a gente fala basicamente de ancestralidade, a gente está falando sobre os nossos parentes que morreram. Mas não só isso, tá? Você pode ter aquilo que a gente chama de ancestralidade adquirida. Por meio de um casamento, por meio de uma pessoa que acabou cuidando de você quando criança, por meio de egrégoras religiosas, grupos religiosos, isso também acontece. Então, suponhamos que você tenha sido adotado por uma família. Aquela egrégora daquela família mais a egrégora da sua família biológica, elas contam, tá? Elas contam como ancestralidade. Então você vai ter mais de um caminho ancestral por aí, que é o que acontece normalmente também nas famílias mais ortodoxas, né, que criam seus filhos. Ele vai ter a ancestralidade da mãe e vai ter a ancestralidade do pai. No caso de uma pessoa adotada, ela vai ter a ancestralidade dos pais biológicos e também dos pais adotivos. No caso de uma pessoa que foi abandonada por um pai e surgiu um padrasto lá que casou com a mãe dele, também adquire essa ancestralidade. Caso, e só caso, ele tenha realmente criado a pessoa e trabalhado ali na função de pai. Então tudo isso é ancestralidade, além do terreiro que você faz parte, da pessoa com quem você casa e outras egrégoras iniciáticas que você busca. Por isso que é muito importante saber onde você está se metendo, para não se meter em rascadas, que justamente a gente sempre fala por aqui que é onde mora o grande perigo. As pessoas se iniciam com qualquer pessoa, entram em qualquer terreiro, fazem uma algazarra com a sua vida espiritual, depois não tem como recuperar as coisas de uma forma tão fácil. Vai ser necessário alguns trabalhos aí para que isso se reestabeleça. Agora, por que, que a ancestralidade ela tem que ser sempre prioritária? Justamente porque ela é a base de tudo. Mesmo que você queira fazer um trabalho de abertura de caminhos, um trabalho de amarração, um trabalho de sedução, um trabalho de brilho pessoal, um trabalho de cabeça para clarear seus pensamentos, se a sua ancestralidade não estiver feita, nada feito, meu caro. É bem possível que a magia não tenha tanta efetividade. E no caso de uma pessoa que vai iniciar na Kimbanda, como que se procede? Ela também tem que estar com a ancestralidade em dia. Caso a ancestralidade dela esteja pendente, ela não será permitida de iniciar na Kimbanda. Provavelmente vai abrir um caminho de batismo, ou vai aparecer lá a necessidade de fazer o trabalho ancestral, que é um trabalho que a gente faz junto ao Cruzeiro das Almas, para que a pessoa se reestabeleça, tá? Dentro da sua ancestralidade. E quando a gente fala de restabelecimento de ancestralidade, a gente não está falando só sobre uma ancestralidade que, que está esquecida, né? Não.
pode ser que os seus ancestrais estejam enfurecidos com você. Então a gente precisa aplacar esta fúria. Pode ser que eles estejam desnutridos, então eles não têm como te mandar enguso porque eles não têm. Então a gente precisa alimentá-los. Pode ser que você precise aplacar sua sede, porque tem alguns espíritos que não sabem como se nutrir. E essa energia da água, ela é muito importante dentro desses processos. Tanto que a gente sempre fala que no desenvolvimento mediúnico o médium deve tomar muita água, né? Para recuperar todo o enguso que ele perdeu ali naquele processo de dedicação espiritual. E tem outras questões, você ilumina o caminho do espírito, alguns espíritos estão perdidos na sua ancestralidade, precisam encontrar o caminho do cruzeiro, que é um portal, é uma passagem, e você ilumina para que ele encontre aquele local. Às vezes você tem que dar alegria àqueles espíritos, às vezes você tem que fazer uma infinidade de procedimentos e operações mágicas para que a sua ancestralidade seja curada. Eu prefiro o termo cura ancestral, porque é mais do que só você alimentar a sua ancestralidade. E como você está alimentando uma egrégora espiritual, esse é um trabalho que não se recomenda estar presente. Por quê? Porque ali tem muitos segredos de Quimbanda, mas pode ser feito completamente à distância, tá? Então é um trabalho que permite ser feito à distância, porque a gente está indo de encontro à sua ancestralidade e não só simplesmente ficando aqui, né, a cargo de fazer algo no seu corpo material. Não, a gente vai trabalhar nitidamente no seu espiritual e com todos os antepassados que vieram aí dentro dessa chamada no cruzeiro. Então, se você tem pendências ancestrais, se você tem pendências de ancestralidade, não hesite em consertar isso. E não adianta fazer uma vez só, tá, gente? Porque a ancestralidade ela tem que ser lembrada o tempo todo. Às vezes, até é pedido para que seja feito um altar de culto aos ancestrais, onde nós colocamos ali uma vela de 7 dias, um pano branco, fotos dos nossos familiares que já se foram, flores brancas, nós damos alimento, damos água, damos mel. Existe toda uma estrutura para ser montada dentro de um altar de ancestralidade. E isso a gente explica para as pessoas que têm necessidade de montar. Tá? Não basta só colocar os objetos, tem toda uma forma de fazer isso aí para que você extraia o melhor deste trabalho. Então, estamos conversados? Não hesite em fazer os trabalhos de ancestralidade. Mesmo você que não tem problema de ancestralidade, pelo menos contrate um trabalho de ancestralidade completo uma vez ao ano. É importante manter essa memória e essa energia ativa para que as coisas na sua vida deem certo. E lembrando, né, para aqueles que reclamam sempre de valores e tudo mais, você pode fazer aí, né, um rateio entre os seus familiares. Porque a sua ancestralidade é a mesma do seu irmão. Se vocês têm os mesmos pais, é a mesma do seu pai e da sua mãe. Pelo menos parcialmente é a mesma. Tá? Então dá para ser feito dessa forma. Todos aqueles que fizerem ancestralidade vão acabar sendo, de certa forma, beneficiados nisso. A gente tem vários casos disso que a gente fez ancestralidade para um cliente e o irmão da pessoa se beneficiou disso. Os pais da pessoa se beneficiaram disso, porque envolve toda a sua árvore ancestral. Um gozo aqui, Quimbanda.